Bom dia, colegas, advogados, advogadas. É um prazer estar aqui e pela segunda vez eu fui laçado por estar aqui como ouvinte para falar aos colegas, tendo em vista um problema de saúde da doutora Camila Félix, que esteve aqui, mas estava com problema de garganta, etc. e tal, não tinha condição de falar. Aí pediu para eu trazer uma palavrinha rápida para os senhores e para as senhoras sobre advocacia criminal na atualidade. É com muita honra que eu falo de novo no seminário em homenagem ao professor Jair Leonardo Lopes e dizer do prazer que é isso, que eu tive a oportunidade de conviver com o professor Jair, de ter a ajuda dele em alguns casos e sei da importância que ele foi e ainda é para a advocacia criminal mineira, para a advocacia criminal no Brasil. Quero agradecer o convite e a presença dos senhores e quero saudar a mesa no nome do professor Marcelo Leonardo, filho do professor Jair, com quem, e a família toda aí presente, com quem a gente também tem uma convivência já desde os anos 90, aqui dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, já que eu já faço parte aqui desde 94 que eu faço parte da OAB, então estou ficando velho na OAB, ficando velho na advocacia criminal, mas espantado com o que acontece hoje com a nossa advocacia, E faço aula também de direito penal, e eu sou um advogado criminalista vocacionado, eu nasci para isso, estudei para isso, trabalhei só com isso, vivo somente isso. E na aula eu costumava dizer para o aluno que o direito penal é direito, o resto subproduto direito penal. Não interessava em conhecer mais direito civil, administrativo, constitucional, empresarial, tributário, que não é subproduto direito penal, que não é uma burocracia, porque o direito mesmo, ele é o direito penal, ele é o direito penal. Mas hoje, de alguns anos para cá, eu fui obrigado a mudar o meu discurso, porque eu passei a ser obrigado de novo ou a reestudar o direito administrativo, o direito civil, o direito empresarial, porque não tem como mais você exercer tão somente o direito penal, porque está uma loucura, aquilo tudo que nós estudamos, que os senhores estudaram, que a gente tenta praticar, você não consegue um respaldo na prática, é um direito hoje formal, que depende do convencimento do juiz, que na maioria dos casos já prejulga quando ele recebe lá o inquérito policial, quando ele recebe lá a denúncia, ele já decidiu o que ele vai fazer. E aquela dificuldade para você alterar esse convencimento que já está irrigado na cabeça do juiz. Eu não falo Ministério Público não, porque o Ministério Público é parte, não tem problema não. O Ministério Público vai fazer o que ele quiser, ele é parte, ele é interessado em acusar, é acusado em condenar, ele é o servo do demônio lá, prende lá para lá, tudo bem, ele é parte. Mas juiz não, moço, juiz não. Aí eu fico falando e penso comigo e falo para os colegas, rapaz, o dia que você encontrar com um juiz, você tem que fazer igual você faz quando cruza com uma mulher produzida. Você para e silenciosamente sauda a passagem dela. Mas, hoje em dia, mulher bonita você encontra toda hora produzida. Agora, juiz verdadeiramente independente, juiz que você tem condição de chamá-lo de excelência. Juiz é excelência. Juiz é excelência, nós o chamamos, saudamos como excelência. Mas como está distante essa excelência? E vou dizer uma coisa para o senhor, estou ficando velho de excelência, você vai ficando meio esquisito, você vai ficando assim nervoso. Muitos nem chamam de excelência, mas agora é senhor. Senhor, tem excelência mais não? Eu sei que não merece de chamá-lo de excelência. Eu trato como senhor. Senhor está bom demais, é o suficiente, Porque o que nós precisamos mesmo, e mais do que nunca hoje na advocacia criminal, Luciano, é juiz, que seja efetivamente juiz, livre, independente, sem conluio algum com advogado, sem pré-julgamento algum, sem conluio algum com o Ministério Público, com absoluta independência, sobriedade, para poder julgar, poder analisar um caso, moço. Porque não é brincadeira que nós estamos mexendo, não, nós estamos mexendo com liberdade alheia, nós estamos trabalhando com nome alheio. A liberdade, eu fico até arrepiado quando eu falo liberdade, coisa maravilhosa.
E eu lembro do tempo em que nós, advogados, éramos os portadores do alvará de soltura. Íamos nas penitenciárias, nas cadeias, para buscar o freguês. Esse tempo hoje não existe mais, agora é oficial de justiça. Mas eu fiz isso dezenas, centenas de vezes, com o maior prazer, madrugada fora, tirar, o delegado queria soltar, você brigava, discutia, ameaçava de prisão, aquela confusão toda, mas me dá o freguês que tem que dar ordem do juiz. Hoje esse trem não tem mais. A advocacia criminal está num automatismo, numa formalidade só, não se discute mais doutrina, se condena por prática de conduta omissiva imprópria, sem saber o que é crime omissivo impróprio. Vai para o inferno, rapaz, como nós acabamos de ouvir aqui na primeira palestra. O crime omissivo impróprio está lá, claro, na lei, como que pode ser tipificado. Que era um modelo de conduta, mas raramente praticado no Brasil. Você vê nos livros de doutrina, exemplos de crimes omissivos impróprios. Agora virou regra essa miséria, entendeu? Mas ele tinha obrigação de saber. Mas excelência, ele não sabia. Mas tinha obrigação que está lá. Mas excelência, olha o cargo do homem, moço. O homem é presidente de uma empresa que tem 3 mil empregados. O homem é governador de um estado. Como que ele vai fiscalizar lá na ponta? Como que ele tem conhecimento disso? Não interessa. Ele tem um dever de cuidar, ele tem obrigação. Ele vai ser responsabilizado penalmente. E condena. Então a gente começa a decepcionar, essa é a realidade. Começa a decepcionar. Dá até vontade, uma hora de chutar a toalha, já estou rico mesmo, sair desse trem, chega, não quero sofrer mais não. Mas a advocacia criminal não tem jeito, não é? Quem é vocacionado aqui sabe o que eu estou falando. O trem não tem jeito, o troço está no seu sangue, não adianta, não adianta. Fala o nome de um cliente seu, fala um caso que você está algo análogo, e você já sai em defesa daquele fato, sai em defesa daquele cliente, na mesma hora, não adianta, não, está no sangue, está no sangue. Então o desafio da advocacia criminal hoje, mais do que nunca, obriga que nós passamos a estudar mais. Eu até estava falando para o Luciano, estava lendo um livro dele que ele lançou recentemente, livro gostoso de ler, senhor. Voltar a ter prazer de ler doutrina, que nem isso nós estamos entendendo mais. Prazer de ler novamente um livro de doutrina muito bem feito, muito bem elaborado, discutido com fontes históricas, que enriquece você, mas só você, porque depois você coloca isso no papel e tenta convencer um juiz, você não consegue, não adianta, não interessa mais. Aquelas peças maravilhosas que nós fazíamos, hein, Luciano, nos anos 90, escrevíamos, discutíamos doutrina, apontávamos casos. Hoje não adianta mais nada disso. Você tem que ir direto no fato, tem que pular na garganta e chegar o que é. E aí é preciso, nesse novo tempo, você conseguir esse poder assustador de síntese e já ir direto, exclusivamente, não te interessa, porque o resto ninguém quer escutar mais, ninguém quer ler. Nas conversas que você vai ter com o juiz, com o promotor, com o desembargador, você tem que chegar direto no que interessa. Essa semana, fazendo viagem aí, consegui liberar 3 fregueses. Mas por conversa, sabe com quem? Com o Ministério Público. Foi com o juiz, não. Resolvi os 2 casos, em 2 cidades diferentes, uma em Três Corações, outra em Arcos, em conversa com o promotor de justiça. O juiz não adianta. Vai depender do que o promotor vai decidir. Chegamos a um caso absurdo de um ano atrás, não vou dizer o nome do juiz não, numa cidade do interior, em que a juíza deu o seguinte despacho, num pedido de prisão, feito pelo delegado de polícia. A juíza, o despacho dela de 3 linhas, que chegou aqui no Conselho da Ordem, era mais ou menos assim: se acorde o Ministério Público, espeça-se mandado de prisão. Você acredita nisso? Se acorde o Ministério Público, o pedido do delegado, espeça-se o mandado de prisão. Aí você vai no tribunal com uma decisão dessa e pode o negócio. Não, a decisão não está suficientemente fundamentada, mas tem uma fundamentação mínima, porque naqueles argumentos delegados, no argumento do Ministério Público. Por favor, moço, por favor. É um negócio que desanima a gente, não é?
Desanima. Aí você vai lá, luta, estuda, fala, conversa, e você até já sabe a resposta. Eu, ultimamente, estou fazendo uma sustentação oral no tribunal, já começando do final, já dizendo quanto ao voto do relator. Eu sei que Vossa Excelência vai dizer isso, mas pode um negócio desse? Quando eu chamo de Vossa Excelência, eu não chamar de senhor. Senhor está bom demais. Eu sei que o senhor está dizendo assim, mas pode um negócio desse? Aí depois vem, não, doutor, realmente, o senhor quase que acertou. O voto é nesse sentido mesmo. É assim, não é? Moço, está difícil. Mas a luta não pode parar. Não pode parar, não. Aí é o STJ, o STF, ir lá conversar. Um macete que eu aprendi nos últimos anos. Ir até Brasília conversar no STJ e no STF. Tem resolvido muita coisa, viu? Muita coisa. Porque eu percebi uma coisa. Assim, nesses casos de pouca expressão, tirando aí Petrobras, Lava Jato, os clientes do Cacai, do Marcelo Leonardo, do Rodrigo, tirando esses casos de grande repercussão, aqueles casos mais simples, mas que também tem muito dinheiro envolvido, mas não está na imprensa, etc. O que acontece? A situação que eu percebi e constatei no STJ é que eles não estão muito interessados em condenar ou absolver, em prender ou liberar, não. Eles estão nem aí para isso, não. Vai depender muito do seu traquejo, vai depender muito do seu jeito, da sua conversa, de você saber relacionar, de saber conversar. Aquele jeito mineiro nosso, né? Humilde, simples, mas sabendo onde você vai abocanhar. Entendeu? Aquela mania nossa, aquele jeitinho nosso. Então esse jeitinho tem dado resultado. Aí eu saio de lá e falo assim, mas meu Deus, como é que pode isso? Não pode. Que direito penal é esse? Que direito penal é esse? O direito penal que eu com a conversa meio truncada, mostrando um negocinho aqui, outro lá, sendo agradável, gentil, manso, você acredita, você é obrigado a ser manso. Ser manso é vantagem em várias situações, né? Basta você verificar o cachorro de rua. Tem que ser manso, senão está morto. Ser manso é importantíssimo. Mas não é tirar a calça ou humilhar, não. Mas é ser manso numa condição de jeitoso, quase que velhaco. Pode um negócio desse? Pode um negócio desse? Para você conseguir aquilo que a lei te garante. Aquilo que a lei te garante. Aí eu volto a estudar, volto a escrever, volto a ler, volto a dar aula. Aí eu falo para os alunos, rapaz, eu estou falando isso aqui, mas eu não sei como é que vai ser amanhã você na prática, não, entendeu? Então você estuda mais, lute por isso, porque nós precisamos de dar um jeito de mudar isso aí, não pode ser desse jeito não. Está certo que o país está numa situação ruim, só tem um poder, está tudo na mão do judiciário, não tem executivo, tem legislativo, tem nada, vamos ver se nessa eleição a gente aprende a votar e o trem começa a melhorar, a gente volta a ter um país normal, a partir do ano que vem, se tudo der certo. Aí o judiciário volta para o lugar dele, quem sabe, e a gente volta a ter juízes. Porque na verdade, o que nós precisamos mesmo, e o que nós queremos, eu como advogado criminalista, eu quero um juiz. Um juiz autônomo, independente, que conheça de direito penal, que se dedique pelo menos um pouco a direito penal. Está certo que o juiz, no nosso caso aqui do interior, ele tem dificuldade, porque ele é juiz de tudo, é difícil. Aí vocês têm que ter essa paciência também de compreender o juiz lá. Ele é juiz de tudo, e você sabe que é impossível você conseguir compreender todos os ramos do direito, não tem jeito. Aí tem que ser educado. Recentemente, numa sentença condenatória aí, a juíza equivocou-se quanto à pena mínima do crime. No crime eleitoral, em que tem aquela disposição do artigo 256, salvo engano, do Código Eleitoral, que diz que quando a lei fixar a pena de reclusão, a pena é de 1 a 4 anos, a mínima é de 1 ano, só que a fixada lá é até 4. Aí a juíza acabou condenando todo mundo em 4 e mais 4 e concurso material e mandou todo mundo em cana. Aí eu falei, como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí no embarque da declaração, fui lá conversar com ela. Aí pronto, voltou atrás, soltou todo mundo de novo. Soltou todo mundo. Tá certo. Ela esqueceu, ou não conhecia, né?
esse dispositivo lá do Código Eleitoral. Aí você tem que ir com jeito também, você não pode nem brigar, você tem que ir com jeito. Excelência, a senhora equivocou aqui, ó. Aqui a senhora fundamentou todo para poder fixar a pena mínima, mas a senhora acabou fixando a pena máxima, porque a senhora deve ter passado despercebida aqui quanto a esse dispositivo do Código Eleitoral. Ah, peraí que eu vou verificar, doutor, é mesmo? Aí pá, reformou tudo, mudou tudo no mesmo dia. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Teve esse bom senso de verificar o erro, grosseiro até, mas tudo bem, mas consertou. E aí é ter essa paciência, entendeu? Eu estou advogando assim agora, com essa paciência, com esse jeito, conversando, pedindo, mas eu queria que não fosse assim. Eu queria que fosse a situação de aplicação efetivamente do direito penal, que se responsabilizasse numa conduta omissiva imprópria, quando efetivamente houvesse o preenchimento dos requisitos da lei. Parágrafo 2º, artigo 13 do Código Penal. Eu até digo para os alunos assim, o crime, você vê se tem uma dificuldade aí com o omissivo impróprio, o crime omissivo próprio, você o encontra em vários dispositivos da lei penal. Mas o omissivo impróprio, você só o encontra em um único lugar. Parágrafo 2º do artigo 13, que define de forma genérica, tem as leis especiais também que definem de outra forma, que define aqui de forma correta como eu posso tipificar, fundamentando, ainda mais uma condenação, numa conduta omissiva imprópria. Que, como dito, talvez muitos aqui não tenham tido na prática essa experiência ainda. Você lembra do crime omissivo impróprio só lá do banco da faculdade. Você lembra lá da época que você estudou ainda de compreender bem a conduta omissiva imprópria, mas hoje, com essas leis novas aí e a situação atual, especialmente no ramo empresarial, que eu estou mexendo mais agora só no ramo empresarial, e homicídio. Que homicídio, é aí que você, no júri, aí você lava a sua alma. E se você é criminalista, eu te aconselho, não faz júri, eu te aconselho a voltar a fazer júri, ou começar a fazer júri. Porque aí você reanima, você renasce. Quando você fica lá 10, 15, 20 horas no júri, emagrece lá 3, 4, 5 quilos, sai de lá com um freguês absolvido. Essa coisa de condenação, isso não presta. Tem que festejar. Você tem que habituar à absolvição. Habituar com a absolvição. E odiar a condenação. Afinal de contas, somos defensores. Somos advogados. Não fazemos parte da acusação. A acusação está lá, tecnicamente preparada, ganhando lá seus 20, 30 contos por mês, sossegado, mais auxílio 1.000 das contas lá, problema dele. Eu nem importo com isso não. Falou, o juiz tem auxílio, moradia, auxílio, o que tem que ter mesmo, deixa ganhar dinheiro lá. Se o Estado tivesse condição de pagar, isso não tem problema não, merece mordomia, não tem problema não. Mas o que eu quero mesmo, não é preocupado com auxílio, isso, auxílio daquilo, quanto que ele está ganhando, não, isso não importa não. O que me importa é que verdadeiramente ele é um juiz. Isso é que importa. Nós temos que lutar para isso, para tentar melhorar a qualidade do nosso juiz, conversar com ele, brigar mais com ele, discutir, recorrer. E a gente respeita um juiz quando você recorre da sentença dele, de qualquer decisão dele, que não te agrada. Eu sou conhecido aí na área criminal, é isso. Não faz conforme eu não pedi, não, que eu vou recorrer. E se é no tribunal, tenha certeza absoluta, vou recorrer. Não tem dúvida não, pode preparar o acordo, já preparando para tampando a saída da gente, até isso se faz. Para dificultar seu recurso especial, para dificultar seu recurso extraordinário. Muitas vezes você tem que fingir de besta, fingir de besta. Para poder não tentar tampar aquela saída que você tem, para conseguir enganchar. Você tem que preparar lá atrás, né? O recurso especial, o recurso extraordinário, naquela discussão, você conseguir levar a discussão lá para o STJ, para o Supremo, juiz, não tem decisão tem 3 meses de decisão, uma condenação, com 1 mês a mais, tão somente para não prescrever. Eu fico imaginando, isso é comum, como é que pode um juiz chegar em casa, falar para todo mundo que ele é juiz,
e ele exacerba uma pena de 30 dias somente. Tão somente para não prescrever. Isso está na lei. Pode um juiz pensar assim? Se partir do Ministério Público, tudo bem. Se partir da família da vítima, da centro de acusação, tudo bem. Mas partindo do juiz, de chegar a colocar numa sentença condenatória, uma situação dessa tão somente milimetricamente pensada, 2 anos e 1 mês, 4 anos e 1 mês, 8 anos e 1 mês, tão somente para não prescrever, para não ser alcançado pela prescrição retroativa. Vai para o inferno, rapaz. Não dá para aceitar não, entendeu? É aquele tipo de juiz que eu passo a olhar para ele de forma diferente. Lógico. Porque não é mais. Ou se tinha alguma coisa que eu poderia pensá-lo de excelência. Juiz é excelência. Juiz é excelência. Ele perdeu. E vai perdendo essa credibilidade. E te falo que tem muitos amigos juízes aí mesmo, tem muitos amigos. Mas eu falo com eles. Eu falo, excelência, por favor. Tem negócio de salário, auxílio, isso aqui. Não tem nada disso, não estou preocupado com isso não. Nós precisamos de juízes. Não temos juízes. Precisamos de uma advocacia criminal mais forte, mais combativa, moço. Você não pode agachar, não. Tem que ser forte, tem que ser combativo, tem que ser recorrer. Você tem que lutar pela prova, lutar pelo que você acredita. Afinal de contas, você está recebendo, moço. Estamos recebendo do freguês lá. Lutar pelo que você acredita. Se possível, absolvição. Se não é possível, absolvição, uma condenação que não enseja cadeia. E o que resolve cadeia? Só para gastar mais dinheiro nosso. Resolver na maioria dos casos. Resolve cadeia da forma que nós tratamos o nosso delinquente. Ralé, maioria, 95%, 99%. É animal. E a sociedade muitas vezes adora isso. Tratamos como um animal. E ele vai voltar a delinquir. 2,5 milhões agora de crianças e adolescentes fora da escola. Hoje no Brasil. Ou seja, o freguês do crime não vai faltar. Está sendo produzido aí por minuto. Mas é aquele crimezinho ralé. E se eu fosse juiz, e lute por isso, que a maioria dos presos é aquele traficantezinho da boca lá, miserável. Aí vê onde ele mora. Vai ver quem é a família dos 99% dos traficantes presos hoje no Brasil. Miseráveis. Mas você vê esses programas de televisão aí, em que a polícia entra na casa sem mandato algum. Aquela casa horrível, tudo pobre. Pega lá 2, 3, 4, 5 buchinhas de maconha, crack, prende o freguês. Fica lá 2, 3, 4, 5 anos no regime fechado. Solta, volta para o tráfico. Se eu fosse juiz, esse traficantezinho de quinta, que é 99% deles, eu não prenderia, mas ia soltar todos. Bora ser eficiente, cara. Bora ser eficientes. 740 mil presos hoje no Brasil. 300 mil! Esses traficantezinhos de quinta, esses traficantezinhos miseráveis, essa é a situação deles. Terem condição de pagar advogado, a maioria deles, esmagadora. Tudo na mão da Defensoria Pública, faz um trabalho louco para tentar liberar. Mas prende. E a violência aumenta. Até que o advogado criminalista, eu acho que você tem, tipo, uma proteção disso aí, porque é sacanagem te roubar, né? A última vez que tentaram me roubar, eu falei, peraí, meu amigo, sacanagem, mano. Tem mais ética no crime, não, uai? Por favor, uai. Os manos não gostam disso, não, os manos. Aí você tem que falar ali, o mano não gosta disso, não, bacana, uai. Por favor, uai. Vai roubar o MP, vai roubar o juiz, vai roubar eu, uai. Por favor, uai. Vai roubar o Cacai, por favor. Vai roubar o Luciano, pelo amor de Deus, não, mano. Tá aí na imprensa toda hora defendendo você, moço. Uai, não é assim não. Mas a advocacia criminal hoje é essa advocacia mais do que nunca que desafio,
que obriga você a reestudar direito civil, direito empresarial, direito administrativo, obriga você a estudar tudo isso. Eu tinha esquecido desse aí, eu vou ter que estudar isso aí, que vou relembrar naqueles pontos lá, etc. Porque você discutir até na esfera civil, para ver se consegue retirar a tipificação daquela conduta. E as denúncias hoje, hein, Luciano? E as denúncias hoje, que loucura, meu. Que loucura. E não adianta você recorrer, não, dizer que ela é inepta, não adianta não, você vai perder todas. Mas, rapaz, é preciso tipificar, fundamentar corretamente a conduta. O que o freguês fez? Ou o que ele deixou de fazer? De conformidade com a lei, que enseja naquele crime? Não tem não. Eu digo até que, e vou terminar agora, e é a verdade, se você entender de forma diferente, você pode pensar um pouquinho, você vai pensar igual a mim, que o crime, na verdade, ele nem existe. O crime não existe. Mais de quase 1% da população presa, uma população que não existe. O crime, ele é o que a lei diz que é. Ele existe tão somente em razão da lei. Ou eu estou errado? Crime é o que a lei diz que é, da forma que a lei diz. Artigo 1º do Código Penal é levado a status constitucional 88, mas, na prática, isso está sendo aplicado? Aí vem alguns advogados dizendo, não, o crime é o que o juiz pensa que é, o que o promotor pensa que é, o procedimento processual é o que o juiz determina, é o procedimento processual do juiz. Aí você tenta alterar no tribunal, não consegue, não, está certo, mas não houve um prejuízo consolidado, demonstrado da parte. Aí supera aquela nulidade e só vai embora para o mérito, As preliminares, hoje você perde todas, você reparou? Salvo se for de prescrição, é a única que você não perde, porque prescrição é aritmética, né? Só de prescrição que você não perde. As outras preliminares você perde todas. Mas você tem que levantar, porque para você agarrar no recurso especial extraordinário, né? Mas você perde todas. O negócio é o mérito e, se possível, manter aquela sentença condenatória, porque o juiz analisou adequadamente o fato e ponto. Por favor, moço. Agora, essa prisão em segunda instância, nós estamos discutindo aqui também, né? Vai ser objeto de diversas palestras aqui hoje. Rapaz, se o crime é uma invenção da lei, ora, eu só posso mandar prender, salvo as disposições da prisão cautelar, depois do trânsito julgado. Mas não. E aí, assim, a lei autoriza a prisão antes do trânsito julgado. Rapaz, quase 50% dos presos do Brasil não tem sentença condenatória, trânsito julgado. 50% não tem. A maioria deles com prisão legal. Antes até do inquérito você prende. No custo do inquérito você prende. No custo do processo você prende. Após a sentença condenatória você prende. O que nós queremos não, Cacai, é uma prisão com fundamentação na lei. E não esse automatismo absurdo de que, se condenado por um colegiado, automaticamente a prisão. Se condenado por um colegiado, ou por quem quer que seja, ou mesmo sem condenação, mas havendo justificação, que se prenda por cautela, sem problema algum. Ora. Tem mais de 300 mil pessoas presas no Brasil hoje, assim, sem problema. Mas não, querem esse automatismo, especialmente em razão daqueles que têm uma condição financeira melhor, e acaba alcançando os menores. Em que tem caso até que o juiz segura para não expedir mandado de prisão. Então, com um caso só, a condenação mantida de segundo grau, recurso especial, recurso extraordinário, o tribunal mandou para o juiz para mandar expedir o mandado de prisão. Já tem quase um ano, o juiz não mandou expedir o mandado de prisão. Está lá quieto, concluso. Porque o juiz não concorda, mas o tribunal mandou que ele mandasse expedir o mandado de prisão. Tá bom, na hora que tiver o tempo aqui eu mando expedir. Mas já tem um ano, não é problema não, tem 1000 processos aqui na frente e tal, você está mandar prender, não é tão urgente senão. O juiz vai ter que fazer isso, o juiz até afrontando a decisão do tribunal, para tentar fazer algo que ele entende como certo, entendeu? Até mesmo as razões do recurso especial tem boa chance de alterar lá no STJ, mas desse jeito a advocacia criminal é essa. Então, o que eu digo para o colega, e olha que eu comecei em 1990, estava com 28 anos já,
Quando eu comecei a advogar, já na advocacia criminal, era outro mundo, era outra história, era prazeroso, entendeu? Era assim, um tesão. A advocacia criminal era prazerosa, prazerosa. Você pegava à noite, finalzinho da tarde, você ia lá na delegacia buscar os fregueses, aquele monte de alvará na mão, venha, libera todo mundo. Quanto? E desses, pouquíssimos voltavam a delinquir. Pouquíssimos fidelizavam como freguês seu, porque não voltavam a delinquir. E era até o ideal, para com isso, moço. Pouquíssimos voltavam a delinquir. Meu histórico passado é esse. Histórico passado é esse. Eu tinha aquele prazer de liberar o freguês, de levar ele na casa dele, o filho dele te agradecer, família te agradecer, o filhinho de 4 anos, como o menino uma vez falou comigo, abraçou minhas pernas, virou para mim e falou assim: o advogado, obrigado por o senhor ter soltado o meu pai. Aí você vê, aquele tesão, atividade sexual uma semana inteira depois disso. Não tem Viagra que supera um negócio desse, moço. Adrenalina lá em cima depois de um negócio desse. Aí você se sente gente, você se sente fazendo parte da sociedade, entendeu? Você se sente pessoa. E o que precisamos é isso, nós criminalistas mais do que nunca, de ver o nosso delinquente hoje como pessoa. Ele é gente, ele é pessoa, independente do crime que ele praticou. É preciso ter essa visão, moço, porque a coisa está tão automatizada assim, que até o advogado criminalista já está torcendo para condenação também, festejando condenação, festejando morte. Por favor, mesmo desses políticos aí, dos que eu não gosto, eu não festejo condenação de nenhum deles, não. Acho triste a condenação, na maioria dos casos, porque é desnecessária até. O ex-governador nosso encana agora, vamos gastar uma grana para mantê-lo preso, aí uns 3, 4 anos no regime fechado, que ele está condenado a 20, um sexto do regime fechado, gastar uma grana para mantê-lo preso. E eu te pergunto, que eficácia que tem essa prisão desse homem? Não é? Podia ter uma pena substitutiva, uma condenação de outra forma, sim. Tem eficácia, muita gente comemorando. Eu, particularmente, não comemorei, não comemoro prisão de ninguém. Eu fico triste quando eu vejo prisão de quem quer que seja, porque eu sei muito bem como é que funciona lá o sistema prisional. Sei que não vai dar resultado algum, entendeu? É mais um problema para piorar cada vez mais a sociedade. E o que a gente quer? E agora eu termino com força. Está escrito no livro de Isaías, há 2.800 anos passados. Isaías escreveu o seguinte: o que nós queremos, na verdade, é paz. E paz é fruto de justiça. Muito obrigado.